Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja convosco. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Quero, antes de mais nada, alguns irmãos que acessaram, eu não vou citar os nomes aqui, são muitos irmãos, mas um abraço carinhoso aos irmãos de Ingá, na Paraíba, de Tabuba, em Caucaia, Ceará, Bahia, Paraíba, Itapevi, São Paulo, os queridos irmãos aí de Manaus, também um forte abraço, do Rio Grande do Norte, Louveira, São Paulo, os irmãos do estado de Goiás, do Espírito Santo, da AD Rio Novo, um forte abraço aos irmãos aí, irmãos do Rio Grande do Sul. Aqui do nosso estado de Alagoas, nós temos lá um comentário de Olivença, Deus abençoe, e também aos irmãos aí de Lisboa, em Portugal, que também tem comentado o vídeo. Deus abençoe vocês, é um prazer muito grande saber que estamos participando da edificação espiritual da sua vida. Irmãos, orem por nós, nós precisamos muito das orações dos irmãos. Muito bem, queridos. Nós estamos de volta com a continuação da nossa lição, esta lição da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, publicada trimestralmente. Nessa ocasião, ela está sendo comentada pelo pastor Osiel Gomes, líder da Assembleia de Deus em Tiriricau, São Luís, Maranhão. Também irmão escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito, enfim. E o irmão tem nos brindado esse trimestre com a lição O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1º e 2º de Samuel. Estudamos na lição passada sobre a instituição da monarquia em Israel e a lição de hoje, queridos, será a lição número 6, para 10 de novembro de 2019. Lição que tem por título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Israel. Os irmãos que estão assistindo o vídeo aí, não se esqueça, se você está assistindo pela primeira vez, nosso vídeo ele visa complementarizar as lições que nós estudamos e nós disponibilizamos aqui 10 tópicos. Alguns estão aqui dentro da própria lição, outros tópicos são construídos de acordo com o título da nossa lição. A lição de hoje, mais uma vez, nós estamos aí com 10 tópicos para poder repassarmos para os irmãos. Então, você que ainda não é inscrito no canal, aí logo embaixo do vídeo você vai ver inscrever-se, você clica ali e tem, às vezes aparece ali uns sininhos, e tem um sininho que tem uma aspazinha, fala assim, todas, Você clica ali, que você vai estar recebendo todas as notificações relativas a esse vídeo. E aí onde tem uma mãozinha assim, você pode clicar aí, ela fica azulzinha, É o like que você está dando, é o gostei. E também você vai estar contribuindo aí como alguém que julga relevante o vídeo que está sendo publicado. Compartilhe com os irmãos. Eu digo sempre, a igreja tem vários professores de escola dominical, tem superintendentes de escola dominical. Você, de repente, acessa, tem esse conhecimento, repasse para os irmãos na sua rede social. E quanto mais pessoas assistindo, são mais pessoas aprendendo e nós vamos estar contribuindo. Isso também faz com que esse canal tenha relevância e continue ativo, abençoando a vida dos irmãos. Janeiro agora já vamos aí completando 2 anos, se Deus quiser, e para a glória do nome de Jesus. Lição número 6 para 10 de novembro de 2019, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. O texto áureo nos diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Palavras de Samuel a Saul, primeiro rei
de Israel. Está em 1 de Samuel 15, 23. A verdade prática nos diz assim, irmãos: ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 17 a 28. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se sair, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Nossa lição, irmãos, tem aí uma introdução. O primeiro tópico, a definição de rebeldia, daqui a pouco a gente vai ver. O segundo tópico fala sobre a rebeldia de Saul. Ele não cumpriu com a ordem divina. Deus se arrependeu em relação a Saul. A rebelião como pecado de feitiçaria. E o terceiro tópico, Saul, um líder sem critérios, não sabia esperar. Saul, o rei rejeitado. E por fim, então, uma conclusão. Você que é professor, não deixe de ler esses tópicos da lição, e comentar com a sua classe, que é muito interessante. E aquilo que nós vamos falar aqui, que possa agregar conhecimento, subsídio à sua lição, ao seu ensino, ao seu estudo. Que Deus te abençoe. Ok, queridos, então eu coloquei aqui o primeiro tópico: rebeldia em sua conceituação. Então, o que é rebeldia? Segundo a nossa lição, é um ato de resistência. Ora, quando você tem uma determinação de Deus ou uma determinação de uma autoridade e você resiste a isto, isso pode se configurar rebeldia. Também é opor-se a uma autoridade, rebeldia. Obstinação em excesso, rebeldia. Não conformidade, rebeldia. Reação também é um conceito de rebeldia, um sinônimo. Desobediência, teimosia e há até quem classifique como birra. Então, irmãos, o que Saul faz é descumprir uma determinação da palavra do Senhor.
e ele resiste, né? Ele se rebela contra aquilo que já estava predeterminado. O profeta Samuel já havia ordenado como ele deveria proceder e ele resistiu na medida em que ele foi na contramão daquilo que já estava prescrito, já estava determinado pelo Senhor. Ele fora a uma batalha contra os amalequitas e a ordem de Samuel, a ordem do Senhor é que ele fosse e extinguisse os amalequitas, porque os amalequitas se opuseram ao povo de Israel quando vinha no deserto, se aproveitaram da fragilidade do povo e esses amalequitas ficaram marcados, e um dia Deus iria exercer juízo sobre eles. Então, nesse momento, que era um momento em que Israel ia combatê-los, a ordem foi que Saul destruísse tudo, homem, mulher, menino, animal, destruísse tudo que tem vida lá. E resultado, ele trouxe ovelhas e tudo mais, e trouxe o rei de lá, o rei Agag, vivo. E quando Samuel chega e pergunta ele se ele cumpriu realmente a missão, ele diz, não, cumpri e tal. E Samuel escuta e diz, que balido, que eu estou ouvindo de animal esse aqui. Ah, não, foi o melhor dos animais que a gente trouxe para oferecer ao Senhor e tudo. E com isso, irmãos, ele descumpriu uma determinação. A isso a Bíblia chama de rebeldia. Você se opor, havia uma palavra de autoridade, havia uma palavra divina e a palavra de Deus ela é inquestionável. Muitas vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, Deus aponta uma direção e a gente, irmãos, acha que não, a minha interpretação é melhor, eu acho que o caminho não é por aí, mas muito cuidado. Se Deus te orientou a tomar determinado caminho, determinada decisão, ainda que lhe pareça absurda esta decisão ou este posicionamento, mas você faça, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus nunca erra, Ele sempre está certo, Ele sempre tem razão. Segundo lugar, rebeldia como o pecado de feitiçaria. Engraçado que essa afirmação, irmão, sempre me deixou assim, rebeldia como o pecado de feitiçaria, mas hoje eu dando uma olhada no conceito de feitiçaria, diz que a feitiçaria busca resultado por meios ocultos. Busca resultado por meios ocultos. É aquilo o que fascina, encanta, agir para fazer o que não quer, ou é agir para fazer o outro o que aquele outro não quer. Isso classifica feitiçaria. Então, irmãos, por trás de toda rebelião, aí a gente agora vai ligar os fatos. Por trás de toda rebelião, há uma busca por resultados ocultos. Quando você tem uma determinação de uma autoridade espiritual sobre você, e você se rebela contra ela, você se opõe, existem interesses ocultos por trás. Existe alguma coisa que não está nítido ali, mas a sua resistência mostra que há alguma coisa por trás. Por exemplo, Satanás, ele se rebela contra Deus. Qual era a pretensão de Satanás? Satanás queria estabelecer trono acima do trono de Deus. Ele queria ser como Deus, ou acima de Deus. Então, a rebeldia como um pecado de feitiçaria. Também diz aqui que é aquilo que fascina, aquilo que encanta. Muito cuidado, irmão. O rebelde, ele costuma embriagar outras pessoas. Nós já vemos isso de muito tempo. Às vezes você tem uma igreja unida. Naquela igreja se levanta alguém em rebeldia ao seu pastor, não quer se submeter à liderança, não quer acatar as determinações da autoridade espiritual que está sobre ele. Pode observar, o rebelde ele não se contenta em ficar sozinho, ele tenta juntar após si, sectários, seguidores, pessoas que o acompanhem. E ele vai, irmãos, envenenando as pessoas. E tem gente que fica embriagada
como diz aqui, fica encantada, não é? E vamos colocar aqui, é como se fosse uma macumba, né? Parece que faz uma macumba, que o outro camarada, quando ele acorda, ele diz, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu abandonei o coral, abandonei a congregação, abandonei a escola dominical, abandonei o meu pastor, abandonei tudo em cima das palavras de encanto desse feiticeiro que é o rebelde. Não é? A rebeldia, não é? Ela é como o pecado de feitiçaria. A feitiçaria, irmãos, ela manipula. E veja, qual é o papel do feiticeiro? O feiticeiro, ele quer agir como uma outra força, né, para produzir resultados. Então, é alguém que quer agir como um Deus. Olha o tópico número 2 e o subtópico 3. Como é que diz aqui? Do segundo tópico, vamos lá. Quem age assim, em rebeldia, olha só, coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. Então o rebelde, ele não quer se submeter às determinações de Deus. Então vamos aqui no caso de Saul. Saul tem uma determinação de Deus. Ora, irmãos, se Deus diz assim, coloque isso aqui, e eu coloco isso aqui, então eu estou colocando a minha vontade acima da vontade de Deus, que deu a determinação para ficar aqui. Então, isto é muito perigoso. Rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. E até porque a gente vê nesses rituais de feitiçaria que existem os deuses lá deles também. Deuses que tentam se sobrepor ao Deus único e verdadeiro. Até porque a gente chama de deuses, mas não são deuses, né? São figuras, né, demoníacas que não têm o poder como o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas, e toda força, todo reino, todo principado está sob os seus pés. Ok, eu coloquei aqui, irmãos, em terceiro lugar, me parece que a lição não trata isso aqui, mas eu coloquei essa rebeldia como um ato de ingratidão. Veja no versículo 17 da nossa leitura bíblica, quando Samuel disse a Saul, olha o que Samuel disse a Saul, porventura, sendo tu, Saul, pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre Israel. Ou seja, Saul, você lembra quem você era? Você lembra que você era um caçador de jumenta aí do seu pai? E nós nos encontramos, e o Senhor disse, não, coloca esse cidadão aí como rei. E você, sendo lá da tribo de Benjamim, uma tribo pequena, sua família, uma família pequena, e Deus te escolheu. E agora você está fazendo isso. Veja que a primeira coisa que Deus faz é mostrar ao cidadão onde ele estava e onde Deus o colocou agora. Repare no pecado de Davi, quando ele peca contra Batseba, e que o profeta, né, vai lá repreendê-lo. E quando o profeta repreende, a palavra de Deus para Davi é essa, né? Você não se lembra, aqui parafraseando, né, onde você estava lá por trás das malhadas, né? E o Senhor te escolheu, te fez rei de Israel, te deu as mulheres do teu Senhor. Ou seja, irmãos, Deus está dizendo a ele, deixe de ser ingrato. Lembre-se quem você era e lembre-se aonde você está. Quantos de nós, irmãos, estávamos jogados lá na sarjeta, encontramos uma liderança, encontramos um irmão que nos estendeu a mão, né? Hoje, salvos em primeiro lugar pelo sangue de Jesus, esta mesma liderança olhou para nós e muitas vezes nos confiou um diaconato, um presbitério, nos confiou um cargo de evangelista, até de pastor, né? E agora essa pessoa se levanta contra quem o ajudou a vida inteira. Isto é ingratidão.
E eu tenho um pastor, muito amigo meu, para mim ele é um mentor espiritual. Ele dizia para mim: olha, pastor Walter, não há sentimento mais nobre do que a gratidão, e não há sentimento mais vil do que a ingratidão. Então a rebeldia, irmão, como um ato de ingratidão. Quem era Saul? Né? Foi encontrado com o seu servo procurando jumenta pelo meio do mato lá para o seu pai, um desconhecido, né? E agora foi honrado com a posição de rei de Israel, primeiro rei de Israel, ungido, consagrado pelo Senhor, mas agora parece que ele se esquece de tudo que ele era. Em quarto lugar, nós vamos ver aqui rebeldia como um ato covarde. Geralmente, a rebeldia é um ato covarde e é um ato traiçoeiro. Irmãos, nós vamos ver aqui que ele não assume. O rebelde é uma pessoa inconsequente. Olha os versículos 20 e 21. Quando Samuel chega e descobre que ele trouxe as ovelhas, né, e trouxe o rei vivo, não cumpriu a missão como ele deveria ter cumprido. Então, veja aqui no versículo 20 e 21, você pode marcar aí na sua lição, que diz assim: então disse Saul a Samuel. Antes, isso já é Saul tentando justificar. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, como se ele desobedeceu, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Mentira. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ora, irmãos, obediência pela metade é desobediência. Não existe obediência pela metade. Não existe sou quase crente, sou quase santo, sou quase obediente. Obediência não existe pela metade. Ou obediência é completa, ou ela é desobediência. Então ele está aqui justificando, porque Samuel diz no versículo 19: não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Aí no versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Irmãos, é o mesmo filme. Ele começa a apresentar desculpa. É igual Arão lá no deserto, quando Moisés desce do monte, que ele desce, está um carnaval, um bezerro lá, e o pessoal dançando, rodeando o bezerro, tudo nu. E aí, quando Moisés aperta com Arão, porque Arão era o sumo sacerdote, ele diz: não, foi o povo que aí, né, pressionou, e eu peguei as bugigangas, joguei dentro do coisa e saiu um bezerro. Né? Ele quis se esquivar dessa responsabilidade. Então, irmãos, geralmente a rebeldia é covarde, geralmente a rebeldia é traiçoeira, geralmente a rebeldia é ingrata. Então veja aqui a covardia, né, de Saul. Muito bem, quinto lugar, rebeldia como uma demonstração de insegurança. O que é que acontece, irmãos? Na realidade, ele está aguardando, não é? Depois, né, em outro momento, ele vai estar aguardando Samuel para o sacrifício, e ele termina não esperando. Ele vê que os inimigos estão apertando na batalha, e o que é que ele faz? Ele não espera Samuel chegar, e ele vai e oferece o sacrifício. Quando ele está terminando ali, não é, chega o Samuel. E aí, mais uma vez, ele comete outro erro que ele teria que ter esperado. Então, a rebeldia como uma demonstração de insegurança. Olha, ele não consegue esperar, ele tem medo, ele tem complexo
de submissão. Geralmente, o rebelde, irmãos, por trás dessa rebeldia, dessa oposição que ele faz a quem está constituído sobre ele, existe na realidade uma insegurança. Há pessoas que necessitam o tempo inteiro se autoafirmar. E a gente que sabe um pouco de psicologia, a gente vai observando nas reações das pessoas, né? Existem reações que são um grito daquilo que ela tem dentro dela escondido. Então, irmãos, rebeldia, ela reflete muito a insegurança. Eu vejo hoje muitos ministérios que estão surgindo por aí. Quisera, né, que isso fosse um plano de Deus para que o evangelho se expandisse, mas muitas vezes não é. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Lideranças que são disciplinadas porque muitas vezes adulteraram, se prostituíram, mas ele não consegue se submeter à correção. Ele não se dobra à correção. Aí sai, junta um monte, desculpa aqui a expressão, junta um monte de desmantelado que ele conhece, porque o rebelde ele tem seus seguidores, junta um monte de desmantelado e vai e monta outro trabalho. Mas, meu irmão, a gente que já vem há 41 anos lidando, a gente vê que essas coisas não prosperam. Aí fica lá um salãozinho com 20 cadeiras, aí às vezes vem 20 curiosos no começo, depois cai para 15, depois está ele, a esposa e os filhos, e chega um dia que a esposa diz, meu filho, eu não vou também hoje não. E ele termina fechando lá a salinha dele. Porque muitas vezes, irmãos, não quis se submeter a uma disciplina. Porque nós vamos aprender aqui um pouquinho à frente que um exercício contra a rebeldia é a humildade. A gente precisa aprender a ser humilde, precisa aprender a esperar. Ora, meu filho, pecou, foi disciplinado, cumpra a sua disciplina, levante sua cabeça, se recomponha. Se Deus é com você, você vai levantar a cabeça novamente e tocar o barco. Mas não, ele vai e abre outro ministério, rebelde. Outros, porque não querem se submeter à liderança. Eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com essa liderança. Aí ele pega outro grupo de desmantelado junto com ele e vai e abre outro negócio para lá, coloca lá a igreja, funda lá um nome qualquer e vai fazer um trabalho aí clandestino, um trabalho fora da vontade de Deus, um trabalho de rebelde. E outra coisa, a turma que foi na divisão com ele, daqui uns dias vão se dividir dele também. Porque o dia que ele quiser colocar moral lá na congregação, alguém vai dizer, não, eu também vou dividir porque eu aprendi com você. Você é um divisor, o que é que você tem para ensinar para a gente? Eu vou dividir também. Aí fica divisão, da divisão, da divisão, da divisão. Por quê, irmãos? Por insegurança. Ora, meu querido, o que é seu, é seu. O que é meu, é meu. O que é meu, eu duvido, irmãos, que aquilo que Deus destinou para mim, algum homem da terra possa tomar, possa tirar, possa embarrear. O que Deus me deu é meu. O que Deus te deu é seu. Às vezes nós estamos em um lugar, as coisas estão demorando, os homens não estão olhando para nós, você pensa, eu já era para ser, você não era para ser nada, você era para ser o que você é. Quando for para você ser mesmo, Deus vai colocar a mão e você vai ser aquilo que Deus preparou para você ser. Ou alguém pode frustrar os planos de Deus. O que foi que Jó disse? Agora sei que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos pode ser frustrado. O que é isso, irmão? O que Deus planejou para você, o que Deus determinou para você, ninguém. Né? A Bíblia diz, operando eu, o Senhor, quem impedirá? Então a rebeldia, ela muitas vezes reflete a insegurança. Quem tem insegurança, irmãos, não espera. Quem tem insegurança tem medo, porque o Saul, nesse episódio que ele oferece o sacrifício antes da hora, porque não esperou o profeta Samuel, ele ficou com medo do povo ir embora, com medo do inimigo vencer a batalha. E aí que o medo é terrível. O medo tira você das bases, né? E ele tem complexo de submissão. Para ele,
Para o rebelde, irmãos, que é um complexado, né, e um inseguro, ele acha que se submeter é ser humilhado. Ele acha que se submeter é ser pisado pelos outros, quando não é. Não, fique na sua posição. Quem cuida de você é o Senhor. É a palavra de Deus para você que está assistindo. Quem cuida de você é o Senhor. Creia que Ele segura firme na tua mão e Ele vai te colocar onde Ele prometeu que vai colocar você. Amém por esta palavra. Não precisa se rebelar, não precisa ir de encontro ao seu pastor, porque todo mundo que vai de encontro à sua liderança vai se arrebentar. Eu tenho ensinado muito aqui, irmão. Você tem aí um dirigente de congregação, você tem aí um líder de departamento. Ora, se o meu pastor presidente me colocou numa congregação, ali não só sou eu venho para esta congregação com legitimidade espiritual, com legalidade espiritual. Cheguei na congregação, aí eu digo para o irmão, você vai cuidar do departamento de jovens. Esse líder de jovens, irmão, ele está ligado ao meu presidente, porque ele está ligado a mim, eu estou ligado ao meu pastor presidente. Então ele está numa cadeia de legalidade espiritual. Então você acha que se levanta contra o maestro do coral, se levanta contra o líder da mocidade, se levanta contra a líder do círculo de oração, você se levanta contra o líder do ministério de louvor. Você acha que está se levantando só contra aquele irmãozinho? Você está se levantando contra as autoridades que estão sobre ele, legitimizando o seu trabalho. Então, a rebeldia como uma demonstração de insegurança. Vamos correr. 6º lugar, rebeldia que se alimenta do orgulho. Meu Deus, rebeldia que se alimenta do orgulho. Vamos ver subsídio pedagógico e depois subsídio da vida cristã. Vamos primeiro para o pedagógico aqui. Olha, irmãos, uma frasinha para você marcar, está no subsídio pedagógico na lição do professor. O rei de todos os pecados é o orgulho. Só estou lendo as partes que eu marquei. O orgulho é o pecado que transformou Lúcifer em inimigo de Deus. Satanás se recusou a submeter-se a Deus. Ele quer ser líder. John Milton comenta em seu Paraíso Perdido, um livro. Satanás decidiu que era melhor reinar no inferno do que servir no céu. O orgulho nos torna independente de Deus e a independência está diametralmente oposta, né, à adoração. Então, irmãos, o orgulho, né, quando Deus vê um crente orgulhoso, ele se lembra de Satanás. E o orgulho, nós podemos dizer que o orgulho, né, é o pai da rebeldia. O orgulho é o pai da rebeldia. Muitas vezes a pessoa que vai se rebelar, alguém aconselha, irmão, Deus é bom. Deus é bom. Ele manda alguém. Quando a gente está nessa batalha, na nossa caminhada, olha, vem os emissários do diabo, mas Deus não deixa de mandar seus emissários também não. Então, quando uma pessoa dessa quer se rebelar contra uma igreja, contra um departamento, se rebelar contra o seu pastor, contra o seu dirigente, tem alguém que vai chegar perto dele e vai dizer, meu irmão, não faça isso, fique no seu lugar. Coisa boa é você ficar no seu lugar. Alguém diz que pior do que não ser abençoado é quando a bênção vier, não encontrar você no seu lugar. E às vezes, irmãos, Deus coloca lideranças sobre nós que, eu não estou dizendo que tudo que eles estão fazendo está certo, não. Eles podem estar errados, mas eu não posso me rebelar contra a minha liderança. Pastor, e eu vou obedecer uma pessoa que está errada? Óbvio que não, né, irmãos? Pedro disse lá que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Agora, se a minha liderança me manda pecar, eu não vou pecar. Se a minha liderança me manda transgredir o que está escrito na palavra, muito respeitosamente, eu vou dizer, meu pastor,
meu irmão, meu líder, ó, isso aqui não está casando com as Escrituras, né? Então, fora daqui, eu não posso obedecer, né? Isso não se constitui rebeldia. Foi como uma moça, eu dando um estudo para jovens e falando sobre honrar pai e mãe. Uma moça se levantou e disse: pastor, e quando nosso pai e nossa mãe estão errados? Eu falei: quando eles estiverem errados, você honre seu pai e sua mãe. Você não vai obedecer se eles estão mandando você transgredir. Agora, honrar, não é? Honrar é mais do que respeitar. É você ter seus pais em estima, elevar, não é? Você destacá-los, não é? Você cuidar bem deles. Então, irmãos, é a mesma questão, não é? Você trabalha em um determinado lugar, você tem diversas lideranças. Eu, ao longo dos meus 41 anos de evangelho, quantos pastores eu tive sobre mim? E às vezes havia uma atitude dele que eu não concordava, mas eu sempre estava ao lado do meu pastor, somando com ele, ajudando, dando uma palavra de conselho quando precisava. Isso não fere a liderança tem que ouvir também, não é? Porque nós não somos perfeitos, né? Então, diz que na multidão de conselhos há segurança, né? Com a multidão de conselhos o cara ganha a guerra. Então, irmãos, é importante isso aí, não é? Rebeldia que se alimenta do orgulho. Então já vimos aqui subsídio pedagógico. Agora, subsídio da vida cristã. Glória a Deus. Todos os que fomos acusados podemos arranjar álibis, aquelas desculpas, e racionalizar o que fizemos, mas sei em meu íntimo onde erramos. Achávamos difícil, se não impossível, submeter-nos a outros que não concordavam com a nossa maneira de agir. Várias pessoas nos disseram o que não queríamos ouvir, mas nos recusamos a escutá-las. Esse foi o nosso maior pecado. Há segurança na submissão. Mas aprendi a lição tarde demais. O que é submissão? Submissão é a disposição para afrouxar as rédeas, ou seja, ceder, irmão. Um líder forte deve estar disposto a submeter-se também. Políticos e empresários devem louvar essa qualidade. Os ministros devem possuí-la. O líder submisso diz: não preciso estar no controle. Estou comprometido até o ponto em que posso deixar de lado a autoridade. Vou submeter a mim mesmo e o que faço a outros. Submissão é autoimposta, é você que diz a você. Não sabemos isso por nossa própria causa. Por que a submissão é tão importante na vida do crente? Porque ela nos protege da natureza perversa e inata oculta dentro de nós. Maravilhoso, irmão. Se terminasse a lição aqui, já estava de bom tamanho, muito bem explicado aqui. Mas veja, por que a submissão é importante? Porque ela nos protege da natureza perversa e inata oculta dentro de nós. Eu estou gravando agora, são 5 para meia-noite, e vim de um culto aqui no interior do nosso estado de Alagoas, e nós estávamos ali comentando com os irmãos alguma coisa muito parecida com isto aqui, não é? A questão de nós nos submetermos, nós sermos humildes, nós não fazermos aquilo que queremos fazer. Então eu dizia naquela comunidade, olha, irmãos, a igreja, ela é complexa, ela é heterogênea. Todas as pessoas dentro ali daquela comunidade religiosa, todas têm virtude, todas têm defeito, não é? Se nós focarmos no defeito das pessoas, nós nunca vamos ter comunhão. Se eu for retribuir a ingratidão de alguns com ingratidão, se eu for considerar somente quem me considera, irmão, eu não consigo ter comunhão com ninguém. Então, o que acontece? Para que a gente tenha comunhão, para que a gente sirva a Deus, para que a gente obedeça a Deus e obedeça nossas lideranças, é necessário uma palavrazinha muito especial
que está contida no Evangelho. Renúncia. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, se quiser, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmão, lutar contra a rebeldia é lutar contra você mesmo. A sua inclinação é para explodir, a sua inclinação é para não depender de ninguém, a sua inclinação é para fazer o que você quer fazer por conta da sua cabeça, mas nós não fomos chamados para o Evangelho para termos esse modelo de atitude. Sétimo lugar, vamos para o sétimo lugar, porque senão as horas voam. Rebeldia como ressurreição da velha natureza. Olha o que a verdade prática diz. Verdade prática diz: ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo, ou seja, ser rebelde, é reviver a velha natureza. Então, irmãos, rebeldia não combina com vida cristã. Rebeldia não combina com conversão. Rebeldia não combina com regeneração. Rebeldia não combina com nova criatura. Rebeldia não combina com filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos servos de Deus, estamos submetidos aos ditames do reino de Deus. Então, não seja rebelde, mas seja obediente. Oitavo lugar, rebeldia pela falta de cultivo da humildade, da submissão, do altruísmo, da obediência, e eu poderia continuar, da santidade, não é? Falta de exercício. Eu quis colocar esta palavra aqui, falta de cultivo, porque, irmãos, há muitas atitudes nobres na vida cristã que elas não descem do céu como uma mágica. Você não vira do dia para a noite, mas existem qualidades em nós que elas são cultivadas. Elas são como sementes que você lança todo dia. Elas são como uma planta que você coloca água todo dia. Então, irmãos, humildade deve ser um exercício. A gente precisa exercitar a humildade. Quantas vezes e eu sempre comparo com os irmãos, eu digo: irmãos, qual a diferença de humilhação para humildade? Aí eu estou lá no púlpito, eu falo: olha, humilhação é alguém chegar aqui e empurrar você daqui de cima para baixo. Isso é humilhação. Agora, o que é humildade? Humildade é eu me empurrar de cima para baixo. Ou seja, sou eu resolver, eu decidir, eu tomar, não é, a posição de me humilhar, a posição de descer o degrau. Então, isso é um exercício. Eu preciso a cada dia me exercitar. E preciso cada dia também, irmão, estar me autoavaliando. Será que eu sou humilde? Será que eu sou humilde ou sou um exaltado? Será que eu sou humilde ou sou um prepotente? Será que eu sou humilde ou sou alguém que se autoeleva, né? Alguém soberbo, alguém ganancioso? Será que eu sou humilde ou sou isso? A gente tem que ficar pesando. Esse examine-se o homem a si mesmo, é bom a gente ir se examinando a cada dia. É um exercício a humildade. A submissão também é um exercício. Às vezes Deus manda uma liderança sobre nós para exercitar nossa submissão. Você nunca pensou nisso? Ora, irmãos, eu acho que a verdadeira submissão, ela acontece não é quando a pessoa que está nos liderando é nossa amada, quando a gente gosta da pessoa, quando você... Muito pelo contrário, né? Eu quero ver a submissão é quando a pessoa que está sobre você, você muitas vezes antipatiza, você não vai muito com a forma dela fazer, dela dirigir e tudo mais, e mesmo assim você abaixa a cabeça e diz: não, fulano foi constituído sobre mim e eu devo obedecer. Ô irmãos, isto é muito bom. Pode ser que alguém diga: ah, pastor, isso aí é subserviência. Bom, meu irmão, em 41 anos de evangelho, eu nunca vi um rebelde se dar bem. Ponto. Né? Em 41 anos de evangelho, eu todas as vezes vi a pessoa que é humilde
que se mantém no seu lugar se dá bem. Então, eu acho melhor a gente tomar esse caminho. Nono lugar, rebeldia pela inobservância da palavra. Aí é o eixo, né, irmãos? Rebeldia pela inobservância da palavra. Todo rebelde abandonou a palavra. Todo rebelde, ele desconhece o que prescreve ali a palavra de Deus na realidade. Ele pode ler Bíblia, mas não absorveu o que a Bíblia falou para ele. Então, ele não tem conhecimento. O rebelde, quem tem conhecimento, irmãos, não se rebela. Só se for maluco, né? Mas, conhecendo a palavra, olha o texto áureo. Samuel diz a Saul: tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E tem também aqui o versículo 19 da nossa leitura, que diz assim: porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Por que, Saul, você não deu ouvidos à voz do Senhor? Ora, não deu ouvidos, irmão, então não quis ouvir a palavra. E eu digo que quando nós não observamos a palavra, quando nós rejeitamos a palavra, aí o caminho é caminho de rebeldia. E, em 10º lugar, para nós encerrarmos a nossa lição, vamos colocar aqui, 9º lugar, rebeldia pela inobservância da palavra, já vimos aqui, está no texto áureo. E em 10º lugar, não é? 10º lugar, rebeldia por se recusar à ordem divina. Rebeldia por se recusar à ordem divina. Quando eu digo por não observar a palavra, irmãos, eu quero falar do contexto geral. Nós temos conhecimento desse livro, né? Lermos a palavra, lermos em todo o seu contexto, né? Mas às vezes você, além desta palavra, você tem uma ordem expressa de Deus para você. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu estou em alto mar, num barco, e aí eu digo assim: bom, Pedro andou sobre as águas, então eu vou colocar minha fé aqui em ação e vou andar sobre as águas. E pulo do barco e tento andar e afundo, né? Ora, nós temos na palavra de Deus o que é uma palavra informativa, e isto aconteceu com Pedro. Pode acontecer comigo? Pode, se eu tiver a ordem expressa como Pedro teve. Jesus disse: vem, Pedro. Aí é outra coisa, irmãos. Quando Deus manda fazer, não é? A gente faz. Pode ter acontecido alguma coisa particular com homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e pode acontecer hoje também? Pode, mas nós precisamos de uma palavra expressa de Deus, né? Saul, ele tinha uma ordem expressa, o que ele deveria fazer: faça isso, e ele não fez. Então, rebeldia por não cumprir uma ordem divina. Existem ordens de Deus para você que são diferentes da que Ele dá para mim. Às vezes eu vou, mas Deus diz para você: fique. Às vezes eu fico e Deus diz para você: vá. Dentro de um mesmo projeto, Deus diz: não faça. Para outro Ele diz: faça. Então, irmãos, se você tem a ordem expressa de Deus, faça. Se você não tem esta ordem expressa de Deus, não faça. Então, meus amados irmãos, está aqui esses 10 tópicos que aí você pode expandir, você pode mergulhar no que já está aqui também na lição e dê uma aula abençoada na sua classe. Se você assistiu esse vídeo pela primeira vez, gostou, aí embaixo está o local que você pode se inscrever, dê aí o seu like, compartilhe o vídeo, desça, aí tem uns vídeos abaixo do meu, e lá embaixo tem um lugar onde você pode colocar um comentário. Coloque o seu comentário, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.